dia, pessoal! Hoje a gente tem aula de língua portuguesa. Vocês vão pegar esse livrinho aqui de língua portuguesa, colocar nas páginas 149 até 156. Na terça-feira, né? Quinta-feira. E quando for no outro dia, vocês vão continuar até a página 159. Tá certo? A gente vai trabalhar hoje histórias em quadrinhos, que é um gênero textual, história em quadrinhos. Vocês já viram uma história em quadrinho? Eu tenho certeza que vocês já viram, né? É um gênero textual, não é? Que é dado uma arte de narrar histórias por meio de desenhos, não é? Textos expostos em sequência normal e sempre na horizontal. Vertical é assim, sempre a história vem na horizontal, né? E essas histórias, elas possuem personagens, enredos, narrativos. Sempre tem uma pessoa que narra essa história, né? E geralmente as histórias em quadrinhos, não é, que é chamado também de HQ, né? Em balões. Aí tem vários formatos de balões, dependendo da fala da pessoa. Por exemplo, se a pessoa está triste, se a pessoa está com dúvida, também utiliza sinais de pontuação, como exclamação, interrogação. Se está com dúvida, o formato do balão ela vai mudando. Então, são histórias que têm formatos de quadrinhos, não é? E as falas são em balões, tá certo? E as histórias em quadrinhos, a gente sempre utiliza, em alguns casos, onomatopeias. O que é onomatopeias? São palavras que imitam sons. Por exemplo, tic-tac. Tic-tac imita o barulho, não é, de um relógio, de um ponteiro de um relógio. Cabrum, um barulho. Então, onomatopeias são reproduções de sons. Então, nas histórias em quadrinhos utiliza esses recursos, né? Utilizam personagens também, tem sempre um enredo, não é? Apresentam com a linguagem verbal e não verbal. O que quer dizer isso? Linguagem verbal é a linguagem escrita, que utiliza palavras, e não verbais é só através de desenhos. E apresentam também gráficos, que eu já falei a vocês. Utilizam alguns recursos como sinais de pontuação, não é? Exclamação, interrogação. Os balões também têm formatos de nuvem, outros são mais arredondados, vai depender da entonação. Então, o gênero textual, história em quadrinhos, são histórias narrativas, onde tem personagens. E os recursos utilizados são os balões. Pode ter uma linguagem verbal e não verbal, só desenhos. E ali você vai ver o que aquela mensagem quer passar. Vocês vão fazer a leitura, não é, de uma história em quadrinho aí. Essa história em quadrinho, ela utilizou o conto de fada João e o Pé de Feijão. Só que essa história que está no livro é Dudu e o Pé de Feijão. Ela utilizou essa história para contar a história de uma forma diferente, utilizando o quê? Histórias em quadrinhos. E essas histórias em quadrinhos, gente, tem uma bem conhecida na história em quadrinhos, que é da Turma da Mônica, né? É utilizada através de gibis. E tem algumas histórias em quadrinhos que elas são utilizadas o quê? Em revistas, né? Colocam as tirinhas em revistas, jornais. Sempre tem histórias em quadrinhos, tá certo? Então, vocês vão fazer agora a atividade da página 159 até a página 156 hoje. E quando for amanhã, vocês vão continuar, vocês vão trabalhar essa história em quadrinhos, esse gênero textual, 2 dias, tá certo? Aí vocês vão continuar a atividade, vão fazer uma interpretação sobre essa história em quadrinho. Até a próxima aula. Tchau, tchau!